Já deixe seu like e se inscreva no canal. Vamos continuar falando a respeito de alguns assuntos que com certeza vão abrir nossa mente e o conhecimento agregado com certeza nos levarão a lugares altos. Vamos lá então. Existe uma ciência para enriquecer, uma ciência exata como a álgebra ou aritmética. Certas leis governam o processo de enriquecimento, e estas, uma vez conhecidas e obedecidas, levam o homem à riqueza com precisão matemática. Então existe um caminho a ser percorrido que, se vocês percorrerem esse caminho, vocês vão alcançar a riqueza com uma precisão matemática inconfundível. A posse de dinheiros e bens resulta de algumas ações executadas de modo certo. Aqueles que agem, as pessoas que agem desse modo certo, seja de propósito, seja acidentalmente, ficam ricos. Ao passo que aqueles que não agem desse modo certo, por mais que trabalhem, por mais capazes que sejam, continuam pobres. Trata-se de uma lei natural, é uma lei natural. Causas iguais produzem sempre efeitos iguais. Portanto, todos que aprenderem a agir desse modo especial, infalivelmente ficarão ricos. A veracidade dessa assertiva é provada pelos seguintes fatos. Então vamos ver quais são os fatos que provam isso. Enriquecer não é uma questão de ambiente, pois, do contrário, todas as pessoas de uma determinada região seriam ricas. Todas as pessoas de uma cidade seriam ricas, ao passo que as outras cidades seriam pobres, ou os habitantes de um estado teriam dinheiro em abundância, enquanto os habitantes dos estados próximos viveriam sempre pobres. Já pensou isso, galera? Por, por toda a parte, vemos ricos e pobres convivendo lado a lado e muitas vezes exercendo profissões idênticas. Quando duas pessoas estão no mesmo local exercendo a mesma atividade profissional e uma fica rica enquanto a outra continua pobre, reduzimos ou presumimos ou deduzimos que enriquecer não é essencialmente uma questão de ambiente. Alguns ambientes podem ser mais favoráveis do que outros, mas enriquecer depende basicamente de fazer as coisas de modo certo. Então, na realidade, existe um caminho correto de se fazer as coisas para que nós consigamos alcançar nossos objetivos. Além disso, a capacidade de agir de modo certo não se deve somente ao talento, pois muitas pessoas talentosas continuam pobres, enquanto outras às quais faltam essa qualidade enriquecem. Ao analisar as pessoas que enriqueceram, constatamos que elas são comuns sob todos os aspectos, sem maiores talentos ou habilidades que os outros homens. É evidente que não enriqueceram por possuírem talentos ou habilidades que outros homens não possuem, mas porque agem de modo certo. Olha só, de novo, se nós agirmos de uma determinada maneira correta, com certeza vamos alcançar o objetivo. A riqueza não resulta de poupar ou de economizar. Muitas pessoas que vivem de modo contido, retido, são pobres, enquanto muitos gastadores ficam ricos. Também não se trata de fazer o que os outros não fazem, pois duas pessoas no mesmo ramo de atividade normalmente agem do mesmo modo
e uma fica rica enquanto a outra continua pobre ou vai à falência. Por essas razões, devemos concluir que enriquecer decorre de agir de modo certo. Então, existe uma maneira correta e certa. Sempre coloquem isso na cabeça de vocês. Existem maneiras corretas de se fazerem as coisas. Se ficar rico depende de agir de modo certo, e se causas iguais produzem sempre efeitos iguais, então qualquer um que haja desse modo ficará rico, e tudo se encaixa no domínio das ciências exatas. Podemos questionar que talvez esse modo certo de agir seja tão difícil que poucas conseguem segui-lo. Isso não é verdadeiro. Como já vimos, o que se refere à habilidade natural, pessoas talentosas, cabeças duras, perfeitos idiotas, pessoas físicas fortes e pessoas frágeis e doentes, todos ficam ricos. Evidentemente, é imprescindível certo grau de capacidade para pensar e para compreender as coisas, mas no que se refere à habilidade natural, qualquer pessoa capaz de ler e entender estas palavras, com certeza pode ficar rica. Além disso, já vimos que não é uma questão de ambiente. A localização pode influir até certo ponto. Ninguém vai para o deserto do Saara a fim de abrir um negócio. Ficar rico envolve a necessidade de lidar com pessoas e de estar onde existe gente com quem se possa negociar. Se essas pessoas estão dispostas a negociar ao nosso modo, melhor ainda. Mas a influência do ambiente vai até esse ponto. Se qualquer pessoa em sua cidade pode ficar rica, você também pode. E se qualquer um do seu estado enriquece, você também pode enriquecer. Também não é uma questão de escolha profissional. Uma pessoa pode enriquecer em qualquer profissão, enquanto o seu vizinho no mesmo ramo de negócio continua pobre. É verdade que você produz mais quando gosta do que faz. Numa profissão que combine com você, e se tiver alguns talentos bem desenvolvidos, produzirá mais numa profissão em que possa explorar esses talentos. Também produzirá mais numa profissão adequada ao lugar. Uma sorveteria tem mais chances de sucesso num clima tropical do que na Groenlândia. E uma peixaria especializada em salmão tem mais êxito no noroeste do que na Flórida, onde não existe esse tipo de peixe. No entanto, fora essas limitações gerais, enriquecer não depende de uma determinada profissão, mas de você aprender a agir de modo certo. Se você tem um negócio e outra pessoa no mesmo local está enriquecendo com o mesmo tipo de negócio enquanto você não enriquece, é porque você não se comporta do mesmo modo que essa outra pessoa. Ninguém deixa de enriquecer por falta de capital. É claro que, quando se dispõe de recursos financeiros, o crescimento é mais fácil e mais rápido. Mas quem tem capital já é rico e não precisa pensar em como enriquecer. Por mais pobre que você seja, se passar a agir de modo certo, começará a enriquecer e também terá capital. Conseguir capital é uma parte do processo de ficar rico e uma parte do resultado que invariavelmente acompanha o fato de agir de modo certo. Você pode ser o homem mais pobre do continente, cheio de dívidas, sem amigos, sem influência, sem recursos, mas se começar a agir de modo certo, infalivelmente começará a enriquecer, pois causas iguais produzem efeitos iguais. Se você não tem capital, pode consegui-lo.
Se está no ramo de negócio errado, pode entrar na área certa. Se está no local errado, pode ir para o local certo. E você pode fazer tudo isso começando no seu negócio atual e no lugar atual e agindo de modo certo, que é a maneira que lhe trará sucesso. Então, vocês devem agir de maneira certa e correta, que com certeza vocês vão alcançar o objetivo de vocês, tá bom? Dizem aí nos comentários o que vocês acharam sobre essa exposição. Fala, eu fiquei até o final e vamos interagindo, tá bom? Para que a gente possa se conhecer mais e mais e que vocês possam realmente chegar ao objetivo de vocês, tá bom? Forte abraço, muito obrigado a todos que ficaram até aqui. Deixa nos comentários. Eu fiquei até o fim. Forte abraço e fui!